as nossas carças. Mas Davi, o ungido, o homem segundo o coração de Deus, também não pôde salvar. E esse povo, depois de muitos reis ímpios, no reino dividido de Judá e de Israel, foram parar num lugar chamado Babilônia, a terra dos assírios, que era justamente o Iraque, entre o rio Eufrates e o rio Eufrates, Tigre e Eufrates, isso, exatamente. E lá tinha um homem com uma grande santidade, um homem que buscava muito a Deus, desde novinho, temente a Deus, não queria se contaminar com os manjares do rei chamado Daniel, mas também não pôde salvar. E Satanás olhava tudo aquilo, dava risada, porque Deus criou Adão e Eva e ele sabotou. Abel, ele matou. Davi pecou. E como pecou? Mas veio a plenitude dos tempos. E lá em Nazaré tinha uma jovem, adolescente talvez, uns 15, 16 anos. A Bíblia não fala, mas talvez seja essa a idade. Uma moça crente que recebe a salvação de um anjo mensageiro. Essa é uma classe angelical, chamada Maria. E sauda ela com a saudação romana, Ave Maria. Por isso que tem aí os católicos, né? Ave Maria, cheia de graça. É uma saudação romana, que é salve. Então foi interessante, né? No tempo em que as pessoas falavam Ave César, César et Quirios, ele disse Salve Maria. Uma saudação, na verdade. Saudação. Então Maria acreditou, diferente do seu primo, que era sacerdote de uma ordem sacerdotal, que foi oferecer incenso no templo. E por não acreditar que sua mulher, ele só faltou falar para o anjo assim: olha, Isabel parece um maracujá de caveira, não sei nem como é que vai ser esse negócio dela. Não. E ela creu, mas ela creu correndo todos os riscos, porque quando a barriguinha dela crescesse, ela seria apedrejada, porque ela cometera aos olhos das pessoas um ato de adultério. Não podia acontecer isso. A mesma coisa assim, meus irmãos, eu vou falar de uma maneira assim bem tranquila. Não se podia comer a merenda antes do recreio, mas o que nascido dela não era de José, era do Espírito Santo. E é interessante que Jesus vai nascer de um nascimento virginal, porque a virgem conceberá é a fecundação do óvulo, e dará à luz, virgem, ao Salvador. Isaías, 750 anos antes, já profetizava isso, no capítulo 14, verso 7. E Jesus veio, e Jesus, nunca houve engano na boca de Jesus. É tremendo o que Jesus fazia e ainda faz, porque ele contradizia todos os seus oponentes na palavra. Os homens pegaram pedras para apedrejar uma mulher que foi pega em adultério, mas a lei que eles diziam que tinha que apedrejar, dizia que tinha que apedrejar os dois. Cadê o homem? Você viu o homem na história? A corda sempre arrebenta com o mais fraco. Jesus já conheceu tudo isso, e sendo onisciente, conheceu o que tinha no coração daquele povo todo, escrevia na areia e falava: pois bem, aquele que nunca pecou atira a primeira pedra. Com a palavra ele desmontou aqueles sanguinários que não estavam interessados em cumprir a lei de Deus, mas em derramar sangue. E ele foi tentado em todas as coisas, diz o autor de Hebreus, e ele nunca pecou. Você foi tentado hoje?
Você passou por um momento assim? Porque quando a gente fala em tentação, a gente já imagina que é tentação para o lado sexual, né? Mas irmãos, existe tentação para a gente ser incrédulo, para a gente duvidar de Deus, das promessas que Ele nos fez. Existem tentações que a gente quer rodar a baiana em casa, que a gente quer dizer umas poucas e excelentes, são tentações. E Jesus foi tentado em todas e nunca pecou. E Ele foi o sacrifício perfeito, porque Ele tinha um sangue puro, e Ele deu o seu sangue. E em Levítico fala que a vida estava no sangue. Por isso que a gente fala que Jesus deu a sua vida por nós. Ele foi moído pelas nossas transgressões, disse Isaías 53. Olhando nós para Ele, não vimos beleza nenhuma para que o desejássemos. É interessante nós observarmos que quando Ele é inquirido por Pilatos, o governador da Judéia, o reino tinha sido dividido em 3 partes depois da morte de Herodes o Grande. É por isso que você vai encontrar o termo Tetrarca, que é o rei de 3 reinos, que era Herodes. Depois Tibério César nomeia Pôncio Pilatos para administrar aquela região da Judéia que era conflituosa por causa dos zelotes, um partido talvez muito materialista que esperava uma facção, né? Podemos dizer assim. Sempre existirão facções interferindo em todos os lugares, inclusive na política. Muito bem, Jesus morreu, colocaram em uma sepultura, e aqueles homens eram tão terríveis que eles falavam assim: vamos colocar um destacamento. Quanto que é um destacamento romano? Alguém sabe? Quantos homens compõem um destacamento romano? Destacamento social. 20 a 50. De qualquer forma, é muito homem para guardar o morto, não é? E além disso, eles colocaram o selo romano, ou seja, quem violasse aquela pedra, aquela sepultura, seria crucificado também, que era a pena capital para os inimigos de Roma, os romanos. Meus irmãos, e diz que na madrugada Deus envia e desce um anjo do céu. O seu aspecto era como relâmpago, e ele quebra o selo, ele puxa a pedra, e Jesus está ressurrecto. Aleluia. Diz o texto que os soldados caíram, ficaram como mortos. Mas imagine a cena: ver um anjo celestial, as ordens do Deus Altíssimo. E Jesus ressurrecto foi visto por mais de 500 testemunhas, aquele que nunca pecou. Todos pecaram, diz Romanos, e estão destituídos da glória de Deus. Davi estava destituído, Sansão estava destituído, Saul estava destituído, o próprio Daniel estava destituído, Elias estava destituído. Jonas e Elias pediram a morte. Peso espiritual. Quem anda com Deus sabe que existe um peso espiritual em certos momentos da caminhada cristã, e é terrível. O salmista, meus irmãos, no Salmo 116, ele fala que laços de morte me cercaram, e angústias do inferno de mim se apoderaram. Que coisa forte! Mas ele fala assim: mas eu invoquei o Senhor, livra a minha alma. Louvado seja Deus. Por isso que Pedro, ele diz: nenhum outro há salvação. Nenhum outro. Salvação não está em Bolsonaro, a salvação não está em Lula, a salvação não está no pastor João, na pastora Vânia, em ninguém, porque todos somos pecadores. E é interessante como as pessoas se entregam às paixões dessa terra, ao invés de se entregar ao verdadeiro Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora nós vamos ver a salvação pela graça.
Vamos pegar os Salmos 49, versículos 7 e 8. Eu não vou passar todos os versículos por conta do horário, né? Temos muita matéria ainda para ensinar. Salmos, ele está no meio da Bíblia. Eram, na verdade, poemas e músicas cantadas na adoração. Era bom que naquela época não se tinha relógio de pulso, nem de parede como esse aqui que eu estou olhando. Então, quando era o Salmo 119, cantado, eu não sei se eles repetiam, né? A gente repete tanto. Hoje os nossos louvores, meus irmãos, olha, foi uma coisa, parece mantra. E chama Deus de você. Antigamente, quando eu me converti lá nos anos, final dos anos 70, muito bem. Naquela época tinha um conjunto, eu acho que poucos aqui vão lembrar, Vencedores por Cristo. Alguém já ouviu falar? Isso. Nos anos 80 surgiu Ademar Campos, a gente conhece ele. A minha esposa chegou assim para ele, fala assim: eu era adolescente quando eu ouvia os seus louvores. Daí ele falou assim: puxa vida. Quer dizer, no fundo ele ofendeu a voz. Eu estou ficando velho. Daí se justificou, mas Salmos número 49, versículos 7 e 8, nos diz assim: nenhum deles de modo algum pode remir ao seu irmão, ou dar a Deus o resgate por ele. Eu não posso fazer isso nem por mim mesmo, quanto mais com o irmão. Pois a redenção da alma é caríssima, e os seus recursos esgotariam-se antes. Por que tem essa declaração no Salmo 49? O que custou a nossa redenção? Redenção é um preço pago por alguém em favor de uma outra pessoa. O que custou? A morte do Filho de Deus. A Bíblia fala que nós fomos comprados por um bom preço, por um alto preço. Meus irmãos, o que me angustia hoje na igreja do presente século é a maneira que os crentes se colocam diante de Deus. Deus virou uma espécie de Aladim. Os desejos, né? Tem que satisfazer os desejos. É interessante, quantas horas tem o dia, meus irmãos? 24, das quais a gente dorme pelo menos 8 horas, tem gente que dorme um pouco mais, um pouco menos. Quanto dura o culto? 2 horas? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo da igreja. Tem igreja que é assim, a gente vai lá e eles cantam assim: vamos saudar os visitantes. A mocidade faz visitante, seja bem-vindo. Vamos saudar agora os visitantes pelo união dos homens. Visitante, seja bem-vindo. E você de pé lá. Agora vamos saudar os visitantes, os adolescentes. Visitante, seja bem-vindo. Acho que os irmãos já foram numa igreja assim, né? Isso está tudo errado. O culto não é para o visitante, o culto é para o Senhor, é para adorá-lo, é para glorificá-lo. Bendito seja Deus daquelas igrejas que não fica saudando o visitante, né? Cantando o louvor, a canção é para o Senhor, não para a gente. Mas ainda, dessas 2 horas que passamos nos cultos, e eu prego, e dependendo da igreja, eu vejo um pouco, né? Aqui mesmo eu estou numa visão, as pessoas passam para mim ali, eu só estou vendo neles. E também em igrejas grandes eu vejo. Então muitas vezes a gente está pregando a palavra de Deus, tem
2 ou 3 conversando. Daí tem um que vai para o banheiro na hora da palavra, na hora da Santa Ceia. Irmãos, isso é falta de reverência, de respeito a Deus. Se o culto é 2 horas, senta os glúteos na cadeira e só levante só depois que acabar. Por amor, Senhor. E tem uns que mascam chicletes, né? Eu me lembro de um pastor lá que ele, no Brasil para Cristo, ele orava lá na escola dominical, sempre eram batizados adolescentes do Espírito Santo. Os adolescentes falavam em língua, ele profetizavam, né? E tinha os adolescentes que ficavam tristes porque não foram batizados do Espírito Santo. O pastor, homem de Deus, fazia assim: 10 adolescentes vinham, cuspiam chicletes, a balinha. Você percebe, são coisas assim que tiram o nosso. Vem para o culto pensando na pizza que vai comprar para janta, pensando na conta que vai pagar, basta cada dia o seu próprio mão. Tem pessoas que vêm para o culto, Deus tem que falar para eles que eles vão prosperar, que eles vão pagar, que Deus vai fazer uma espada sobre a sogra, sobre o sogro, sobre o filho, vai matar todo mundo para vingar ele. Que espírito sois vós, né? Disse Jesus lá para os filhos de Boanerges, os filhos do trovão. Mas é graça. Então, só Jesus tem esse poder. Vamos ler Romanos 3, versículo 20. Romanos é a carta da justificação. É interessante que a gente tem que evitar a oração do fariseu. Quem lembra da oração do fariseu? Quem lembra? Jesus contou uma parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era um partido que nasceu uns 200 anos antes de Cristo, que é nessa época dos Macabeus. Eles eram, o fariseu significa segregado, os santos, né? Muito bem. Eles tinham uma prática de viver uma vida espiritual hipócrita, fingida. Eles faziam as coisas para serem vistos pelos homens. Eles jejuavam, eles pegavam os cabelos, acegavam todo, faziam aquela cara: estou jejuando. Eles oravam em praça pública. Eles, quando davam a oferta e o corbã, tocavam a trombeta para eles: olha, o Jazinho deu aí 50 mil reais para a obra. E ainda em certos programas de televisão aparecem os fariseus ainda aí. Mas tudo bem, isso é uma outra história.